Hoje, Deus nos permitiu a abençoada e santa festa do Dia da Ascensão. Eu espero que através da festa de hoje, do Dia da Ascensão, possamos ter a fé que nos faz ser transformados e ascender ao eterno reino dos céus como Cristo. Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Dia da Ascensão e Aqueles que Andam com Deus. O Dia da Ascensão é a festa onde comemoramos a glória que Jesus Cristo mostrou ao ascender no Monte das Oliveiras há 2000 anos. Cristo carregou os pecados da humanidade ao derramar o seu sangue na cruz. No terceiro dia após a morte de Jesus, ele ressuscitou dos mortos, assim como ele já tinha profetizado. Jesus testificou para muitas pessoas por 40 dias sobre o fato de ter ressuscitado. Depois desses 40 dias, ele subiu ao céu, enquanto seus discípulos estavam olhando. Os discípulos viram em primeira mão a morte de Jesus Cristo na cruz. Depois disso, eles viram a sua ressurreição e até testemunharam a sua ascensão. Depois de verem essas grandes obras feitas por Jesus, os discípulos não podiam deixar de ser abençoados a ter uma grande fé e firme crença em Deus. Jesus Cristo mostrou pessoalmente a eles, durante a sua vida na terra, todos os ensinamentos que os ajudariam a espalhar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. É por isso que os santos da igreja primitiva disseram: Jesus é o verdadeiro Deus que veio a esta terra. E ninguém pode ter a salvação sem crer em Jesus. Os membros da igreja primitiva puderam testificar com coragem o Evangelho até a morte. Esse movimento de arrependimento e de salvação aconteceu em larga escala, guiando muitas pessoas à salvação. Deus nos ensinou que nós também podemos ser transformados em corpos espirituais, recebendo a vida eterna e desfrutando das bênçãos de estar com o Pai Celestial e com a Mãe Celestial para sempre. A festa na qual Deus nos desperta para isso é o Dia da Ascensão. Por isso, quando observamos aqueles que tomaram parte na glória da Ascensão, podemos ver que eles deram muita glória e alegria a Deus enquanto viviam nesta terra. Eles foram aqueles que andaram com Deus, refletindo todos os dias se estavam ou não andando no correto caminho da fé que agradava a Deus. Hoje, através da Bíblia, vamos confirmar que nós seremos a família de Sião que pode participar da glória da Ascensão. Vamos ler desde o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os discípulos testemunharam Jesus Cristo ser torturado, sofrendo tremenda dor, sendo perfurado em seu lado e, no fim, morrendo. Vendo isso, eles não podiam sequer imaginar que Jesus Cristo tinha realmente ressuscitado e que ele estava vivo, como se nada tivesse acontecido a ele. Os discípulos ficaram assustados quando Jesus apareceu diante deles depois da ressurreição. Eles pensaram que fosse um fantasma. Então Jesus disse a eles: não tenham medo, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Assim, Jesus os fez confirmar que era realmente ele. Vamos para o versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então,
os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os discípulos testemunharam a ressurreição e a ascensão de Jesus com seus próprios olhos. Neste mundo, nenhum milagre como esse tinha acontecido. Esses eventos são tão fenomenais que nenhum homem pode replicá-lo. Testemunhando essas coisas, os discípulos ficaram fortalecidos a ter uma grande fé. Agora eles tinham uma convicção maior de que Jesus é o verdadeiro Deus que veio a esta terra, que Ele é o verdadeiro Messias, o Salvador e o Cristo. Desse momento em diante, eles começaram a espalhar a notícia de que quem crer em Jesus pode ser perdoado de seus pecados e ir ao céu. Como os discípulos pregaram esse evangelho há 2000 anos, isso mostra o que devemos fazer e como devemos pregar o evangelho na época atual. Por isso, por favor, não considerem a ascensão de Cristo, que aconteceu há 2000 anos, como algo meramente escrito em um livro. E se Cristo tivesse ressuscitado e ascendido ao céu, bem diante dos seus olhos? Você consegue imaginar isso? Isso é algo que qualquer um, além de Deus, pode fazer? Depois de testemunhar esses incríveis eventos, que ninguém pode fazer a não ser Deus, os discípulos tiveram grande fé e pregaram o evangelho sobre Jesus em Samaria e até aos confins da terra. Por isso, sempre que o evangelho era pregado, as pessoas ouviam as notícias sobre Cristo e o número dos que acreditavam aumentava dia após dia. Podemos ver essas obras incríveis no livro de Atos. Vamos para o livro de Atos, capítulo 1, e vejamos, mais uma vez, a cena da ascensão de Jesus 40 dias após a sua ressurreição. Vamos continuar com o versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Elevado às alturas não significa que ele ascendeu ao céu? Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Depois de ver isso, os discípulos ficaram em júbilo. Eles se reuniram no sótão de Marcos e ansiosamente oraram por 10 dias. Assim que eles receberam o Espírito Santo da chuva temporã, as portas do Evangelho de Deus se abriram largamente com poder. Depois de receber o Espírito Santo da chuva temporã, eles começaram a pregar a muitas pessoas, com uma fé cheia de confiança, dizendo: Vocês não acham que vocês também devem crer e ir ao céu? Não foi porque eles criaram algum tipo de padrão ou sistema de pregação.
Já que eles testemunharam toda a obra de Cristo, eles começaram a dizer a muitas pessoas que quem crer em Jesus Cristo pode ser transformado e ressuscitado como foi com Cristo, e ir ao eterno reino dos céus. É por isso que no livro de Atos, capítulo 2, está escrito que depois dos discípulos receberem o Espírito Santo da chuva temporã, no dia de Pentecostes, o número de discípulos cresceu dia após dia. Como eles pregaram com fé, 3.000 e até 5.000 lindos frutos do Espírito Santo nasciam todos os dias, sempre que Jesus era pregado. Isso se tornou numa oportunidade de pregar completamente os ensinamentos de Cristo, de que quem crer em Jesus Cristo pode ir ao céu. Então, há algo que todos nós precisamos pensar sobre esses assuntos relacionados à ascensão. Há algumas pessoas que também ascenderam ao céu. Elas são Enoque e Elias. Vamos conferir como Enoque pôde ascender ao céu abrindo a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que ele fez para poder ascender ao céu? Está escrito: antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Não podemos ver que ele sempre agradou e glorificou a Deus por toda a sua vida? O ponto importante não é apenas saber que podemos ascender, mas poder ser como eles e tomar parte na glória da ascensão. Como podemos ser elogiados como aqueles que agradaram a Deus? Devemos andar no caminho da fé que agrada a Deus. Nossa vida na Terra é muito curta. Embora Deus tenha nos dado apenas um curto período de tempo na Terra, Ele quer que nós sejamos os filhos celestiais que dão muita alegria e glória a Ele, por toda a nossa vida limitada. Um exemplo de uma pessoa que alcançou isso é Noé. Vamos ver a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, o que ele fazia? Andava com Deus. Isso não significa que ele fez o que Deus fez? Isso significa que ele fez tudo ao lado de Deus. Na época de Noé, pela terra estar cheia de violência, extrema maldade e natureza adúltera das pessoas, Deus destruiu o mundo com água. Porém, e quanto a Noé? Ele viveu uma vida que era agradável a Deus, enquanto sempre andava com Deus. Deus disse sobre Noé: Noé é um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele agradou a Deus ao sempre ser íntegro aos olhos de Deus. Ele sempre andou com Deus, fazendo aquilo que o agradava. Ele andou com Deus sem nunca o deixar. Como resultado, ele e sua família não foram salvos do julgamento que Deus trouxe com água? Vamos também estudar sobre a obra de Elias no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Vamos continuar com o versículo 9. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E, o que aconteceu? Elias subiu ao céu num redemoinho.
Essa é a cena em que Elias ascendeu ao céu em um redemoinho. Deus esteve sempre com Elias por toda a sua vida. Não foi Elias que confrontou os 850 falsos profetas? Está escrito na Bíblia como ele derrotou os falsos profetas e os destruiu. Ele viveu uma vida que sempre agradou a Deus. Naquela época, o rei Acabe e Jezabel adoravam Baal, assim como outros deuses. Elias sempre os confrontou sobre a sua má conduta, exclamando: "O que estão fazendo é errado. Vocês precisam se desviar do caminho do mal." Elias pedia para o rei Acabe e Jezabel, que era a rainha, que mudassem seus caminhos, trazendo à tona todos os seus erros. A Bíblia nos ensina que mesmo na época atual, quando andamos com Deus e o agradamos, podemos ascender assim como Elias e nos juntar à glória daqueles que foram levados, como Enoque. Irmãos e irmãs, na época atual, devemos sempre servir a Deus e andar com Ele, enquanto louvamos por toda a nossa vida. A Bíblia nos ensina que Elias sempre andou com Deus durante a sua vida. Enoque sempre andou com Deus e o agradou por todos os dias de sua vida também. Agora vamos abrir o livro de Malaquias, capítulo 3. Aqui podemos encontrar a cena onde Deus nos ensina o segredo de como podemos andar com Deus nesta época. Vamos continuar lendo o capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. No livro de Daniel, capítulo 9, o ato de se desviar dos decretos de Deus e não guardar os seus mandamentos é chamado de rebelião. Do ponto de vista espiritual, o ato de não guardar os decretos de Deus é rebelião. Em outras palavras, é como a pessoa que rejeita e recusa obedecer a uma ordem real que o rei declarou. Consequentemente, quem fizer algo assim será acusado de ser um rebelde. Isso é como as pessoas que não guardam os decretos de Deus são descritos no livro de Daniel. Nos rebelamos, nos desviamos dos estatutos, decretos e leis de Deus. Isso está claramente escrito na Bíblia. Também está escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, desde os dias de vossos pais, os desviastes dos meus estatutos e, o que eles fizeram? Não os guardastes. Deus nunca se agradou deles. E não os guardastes, tornai-vos para mim. As palavras, tornai-vos para mim, não significam que eles devem guardar os decretos, os estatutos e as leis de Deus? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? O que precisamos fazer para agradar a Deus e andar com Ele? Nos ensine como andar com Deus. Nos ensine como podemos agradar a Deus e como podemos dar glória a Ele. Esse assunto é mencionado na Bíblia, no livro de Malaquias, capítulo 3. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O que eles receberam? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Irmãos e irmãs, como mencionado, seja o sábado ou a Páscoa, ou qualquer festa de Deus, desviar-se dos decretos de Deus é um ato de rebelião espiritual contra Deus. Esse é o ensinamento que devemos sempre gravar em nosso coração. Considerando a posição de Deus, de acordo com o sistema deste mundo, Ele não é o Rei dos Reis? Rejeitar a ordem do Rei é um ato de rebelião. O dia da Ascensão, que é a festa que estamos guardando hoje, é apenas um dia comum para as pessoas do mundo. E quanto ao povo do céu, essa não é uma festa muito importante de Deus? Deus distingue e separa através das festas de Deus, entre aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que não são.
Assim como Enoque ascendeu, Elias ascendeu e Jesus Cristo ascendeu. O que Deus disse aos filhos do céu para guardar? Para que eles também possam participar da glória da ascensão? Deus disse: guarde os meus decretos e se voltem a mim. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os guardaram. De agora em diante, vocês devem guardar os meus decretos, seguir meus estatutos e obedecer às minhas leis. Deus também disse: vocês se desviaram de mim e me abandonaram. Porém, muitas pessoas perguntam: como nós voltamos ao Senhor? Temos nos rebelado contra o Senhor. O que precisamos fazer para deixar todos os nossos pecados e voltar a Deus? Como podemos ser restaurados para a nossa posição original? Vocês devem guardar os meus estatutos, os meus decretos e as minhas leis. Ainda não é tarde demais. Essa é a vontade de Deus. Nesta última época, aqueles que voltaram a Deus, guardando seus estatutos, decretos e leis, são aqueles que podem ascender ao céu. Eles são aqueles que agradam a Deus e que podem ser considerados como aqueles que estão andando com Deus. Agora, muitas pessoas clamam crer em Deus por todo o mundo. Porém, qual igreja está realizando tudo isso? A Igreja de Deus é a única igreja que cumpre tudo isso. Já que guardamos os estatutos, os decretos e as leis de Deus, nos encontramos com a Mãe Celestial, que é a realidade da nova aliança, e chegamos a conhecer o nosso Pai Celestial. Guardar o sábado ou a Páscoa não são os únicos decretos. Voltar ao Espírito e à noiva também é um decreto. É o último decreto que Deus deu para a humanidade. Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quem testificou essas palavras? Vamos ler o versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem disse: o Espírito e a noiva dizem: vem? E quem disse: não acrescente nem tire nada dessas palavras? Guarde as palavras dessa profecia? Quem está falando aqui? Está escrito: amém, vem, Senhor Jesus. Por isso, aquele que permitiu que João testificasse sobre tudo isso foi Jesus. Seu nome era Jesus na época do Filho. Mas, e quanto na época do Espírito Santo? Ele não é o nosso Pai, Cristo Ansanron, e ela a nossa Mãe Celestial, Nova Jerusalém? Enoque ascendeu depois de ser elogiado como aquele que agradou a Deus, porque ele andou com Deus. Elias também ascendeu ao céu em um redemoinho, depois de andar com Deus como aquele que o agradou. Considerem como, há 2000 anos, os discípulos de Jesus pregaram que Jesus é o Cristo. Embora eles passassem por tribulações, opressões e perseguições pelas mãos das autoridades romanas, eles nunca abandonaram a sua fé. Quanto a nós, que vivemos na época atual, também enfrentaremos muitas dificuldades, até que essa grande glória da ascensão seja cumprida em nós. Não devemos buscar apenas por conforto nesta vida. Já que Deus disse que todos passariam por sofrimentos temporários, vamos guardar os estatutos, os decretos e as leis de Deus com a convicção de que, não importa que tipo de dificuldade ou sofrimento enfrentemos, nós certamente alcançaremos o reino dos céus. Eliseu andou com quem? Ele andou com Elias. Ele não foi abençoado por causa disso com o dobro da porção do espírito de Elias? Josué andou com quem? Ele andou com Moisés. Como resultado, ele derrotou todo o povo que vivia em Canaã. E no fim, ele colocou seus pés na terra de Canaã, que manava leite e mel, que Deus deu aos israelitas. Pedro andou com quem?
ele andou com Jesus. Todos eles andaram com Deus e os profetas de Deus, enquanto faziam a obra que Elias agradava. Eliseu sempre fazia o que agradava a Elias. E Josué seguiu seu caminho da fé tão fielmente que Deus o nomeou como sucessor de Moisés. Pedro também era genuinamente confiável aos olhos de Jesus. Jesus tinha tanta confiança em Pedro que ele até disse a ele: construirei minha igreja sobre essa rocha. Pedro sempre agradou a Jesus e o seguiu. Às vezes, ele se exasperava, como quando ele disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. Senhor, sou eu quem precisa lavar os seus pés. Como o Senhor lava os pés desse pecador miserável? Eu não posso deixá-lo fazer isso nunca. Jesus respondeu: Então, você não terá parte comigo. Isso é verdade? Então lave todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Pedro disse: Por favor, me deixe ser o que anda com o Senhor sempre. Pedro sempre andou com Jesus. Como resultado, ele não foi no final abençoado para receber a salvação e entrar no céu? Então, na época atual, com quem devemos andar e agradar para poder participar da glória da ascensão e entrar no reino dos céus? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que acabamos de ler, quem está nos chamando? O Espírito e a noiva estão nos chamando, dizendo: vem. Assim como Deus deu o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden, ir ao Espírito e à noiva também é um mandamento de Deus. Não coma dela, era um mandamento, e venha também é um mandamento. Portanto, devemos ir até eles, certo? Devemos buscar o Espírito e a noiva. Assim que os encontrarmos, devemos alegremente andar com eles. Foi prometido a nós que, se fizermos assim, ascenderemos ao céu. Está escrito: os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, que ainda estamos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Se encontrar com o Senhor nos ares não significa ascender ao céu? Vamos ver o versículo relacionado com essa cena. Vamos ler a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, o que acontecerá? Nós seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos e irmãs, aqueles que andaram com Deus Jeová na época do Pai, receberam a glória da ascensão, e aqueles que andaram com Jesus Cristo na época do Filho, receberam a glória da ascensão. Então, com quem devemos andar nesta época do Espírito Santo? Eu espero que nós possamos receber a glória do reino dos céus, ao andar com o Espírito e com a noiva e agradando a Deus. Irmãos e irmãs, estamos vivendo na época em que o Espírito e a noiva estão chamando toda a humanidade. Nesta época, devemos seguir o exemplo que Deus mostrou para nós. O pai disse que segue quem? O pai disse: eu sigo a mãe. Nós, todos os filhos de Sião, estamos andando com a mãe. Andando com alegria com a mãe, nós, os filhos de Sião, devemos encontrar com o Pai nos ares, junto com a nossa Mãe Celestial. Vamos juntos desfrutar da vida eterna e das bênçãos de Deus para sempre no céu. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.